Você recebeu o diagnóstico de síndrome do intestino irritável? Então veja esse vídeo. Receber o diagnóstico de síndrome do intestino irritável costuma gerar vários questionamentos. Qual é o problema do meu intestino, afinal? Como que eu vou tratar se eu nem sei bem que alterações são essas? Por que não aparece nada nos exames? Por que para alguns os medicamentos funcionam e para outros não? Para alguns a alimentação funciona e outros não? Vem comigo que eu vou te explicar. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio gastrointestinal funcional. Isso quer dizer que as causas dos sintomas da SI são originadas por alterações de motilidade, que é responsável pela regulação dos movimentos do intestino, por alterações de sensibilidade visceral, que contribui para a dor, alterações de mucosa intestinal, de microbiota intestinal e de comunicação entre o eixo cérebro e intestino. Mas antes de continuar, eu quero voltar só um pouquinho lá no termo funcional. Antigamente, as doenças funcionais eram tidas como basicamente de ordem psicológica ou psicossomática. E aí muitos pacientes ficavam um pouco chateados com isso, né? E negavam o diagnóstico, porque pensavam assim, mas então quer dizer que é tudo da minha cabeça? Mas atualmente o significado desse termo funcional não é mais bem esse. O termo funcional hoje é utilizado nos casos em que as funções, por isso funcional, as funções normais do trato gastrointestinal estão alteradas. Aquelas alterações que eu havia dito antes, né? Motilidade dos intestinos, sensibilidade das vísceras, mucosa e microbiota intestinal alterados e comunicação entre o eixo cérebro-intestino exacerbada. O ponto é que alterações nessas funções não são detectados em exames como endoscopia, colonoscopia, exames de imagem, porque esses exames detectam apenas anormalidades estruturais dos órgãos e aquelas anormalidades não são estruturais. Por isso, distúrbios como a SI, até o momento, são diagnosticadas baseadas na presença de sintomas típicos e na ausência de doenças orgânicas, alterações orgânicas detectadas naqueles exames. Concluindo, a SI, então, é um distúrbio intestinal funcional que engloba um conjunto de sintomas gastrointestinais crônicos caracterizados por dor abdominal, distensão abdominal, hábitos intestinais alterados, né, causados por distúrbios de função, que não são detectados nos exames de rotina. Um outro ponto importante é o seguinte: dependendo do tipo de alteração predominante no seu caso, é uma determinada conduta ou outra conduta que vai trazer a melhora dos sintomas. Então, por exemplo, se a pessoa que tem intestino irritado tem os seus sintomas disparados por distúrbios de motilidade, o uso de um medicamento regulador da motilidade e alguns cuidados específicos que tenham a ver com isso, né, na alimentação e na forma de comer, vão ajudar. Mas, se a pessoa tem sintomas de SI devido a uma sensibilidade visceral aumentada, provavelmente melhor manejo de estresse, seja com terapia, meditação, yoga, uso de medicamentos como ansiolítico ou depressivo, ajudará. Mas, se a mucosa intestinal está inflamada, com permeabilidade intestinal aumentada, microbiota alterada, e essa é a causa dos sintomas, então, além do manejo de estresse, a melhora significativa da alimentação vai ser importante. É claro que cuidados com alimentação e qualidade de vida são importantes em todos os aspectos ditos antes. Se houver distúrbio de motilidade, aumento de sensibilidade visceral, função da mucosa intestinal alterada, microbiota alterada, comunicação do eixo cérebro-intestino alterado. Mas o que eu quero dizer é que dependendo de qual sintoma está predominando e qual a possível origem dele, o foco maior do tratamento muda. Então, se você usou medicamento, mas não teve uma melhora significativa, tente fazer mudanças na sua qualidade de vida, ou cuide mais da sua saúde mental,
ou cuide mais da qualidade da sua alimentação. E falando agora mais especificamente sobre a alimentação, o protocolo de dieta que mais traz resultado aos pacientes, com excelente taxa de resposta, de melhora dos sintomas, normalmente em 70% dos pacientes, é o protocolo Low FODMAP. Essa é uma dieta que foi criada por um grupo de pesquisadores liderados pela sumidade, que é o Peter Gibson, que trabalha lá na Universidade de Monash, na Austrália. A dieta que ele descobriu, ele e sua equipe, enfim, parte do princípio de que alguns carboidratos, chamados por eles de FODMAPs, fermentam muito lá no nosso intestino. Essa fermentação contribui para os sintomas de dor, distensão e alteração do hábito intestinal. Baseado nisso, eles criaram a dieta baixa em FODMAPs, ou seja, uma dieta de baixa fermentação. É uma conduta já bastante consolidada no meio científico há mais de 10 anos. É importante ressaltar que esses alimentos ricos em FODMAPs e a fermentação que eles geram no intestino não é patológica para o nosso organismo nem para o nosso intestino. A questão é que pessoas com intestino irritado percebem mais os desconfortos dessa fermentação por terem maior sensibilidade nas vísceras ou por terem uma maior fermentação lá no intestino, né, por terem desbiose, por exemplo. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou te repetir o seguinte. Dependendo de qual sintoma está predominando e qual a possível origem dele, o foco do tratamento muda. Então, se você usou um medicamento, mas não teve uma melhora significativa, tente mudanças na sua qualidade de vida. Ou cuide mais da sua saúde mental. Na verdade, está tudo interligado, né? Ou cuide mais da sua alimentação, da qualidade da sua alimentação, ou tente uma estratégia de dieta para tratar a SI, como a dieta Low FODMAP. O fato de você não ter melhorado na primeira tentativa de tratamento não significa que o seu caso não tenha jeito, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê aí num próximo vídeo.